Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Célia e eu confesso a você que a minha história talvez ela vá repercutir na cabeça das pessoas como que a vida da gente muda a partir de uma atitude séria que nós tomamos e levamos realmente aquilo a sério. E isso acaba transformando não só a nossa vida, mas a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Quero dizer com isso o seguinte, que você que está me ouvindo nesse instante, você pode mudar de vida e mudar para uma vida muito melhor. Isso depende única e exclusivamente da sua força de vontade, da sua dedicação e do amor com o qual você é capaz de fazer as coisas. Talvez seja essa a grande diferença, o amor com o qual você seja capaz de realizar, de fazer as coisas. Eu sou pedagoga e não faz muito tempo eu me formei também em bacharel em farmácia. Portanto, eu, graças a Deus, sou uma mulher que tem estudo e me preparei para a vida. Só que vocês vão entender como foi que isso aconteceu na minha vida. Não foi do dia para a noite. Não foi. Foi de uma maneira inusitada, diferente. Porque na minha vida existe um irmão. E começa a minha história exatamente com esse meu irmão. Que nós descobrimos quando ele tinha 14 anos. Nós éramos muito pobrezinhos. Meu pai era lavrador, trabalhava na roça, na lavoura. Daí ele ser lavrador. A minha mãe era uma senhora do lar. Meu pai, para piorar a nossa situação, ele era trabalhador, mas ele bebia muito. Meu pai era alcoólatra. E eu tinha um grande desgosto, sabe, de chegar em casa e ver o meu pai sempre bêbado. Então, para que vocês tenham uma ideia, eu comecei muito cedo a sofrer e a trabalhar. Eu tinha 9 anos. 9 anos de idade, eu comecei a trabalhar como empregada doméstica. Hoje em dia é inadmissível, é impossível você imaginar uma criança com essa idade, com 9 anos, trabalhando como empregada doméstica na casa de alguém. Mas a minha mãe, apesar disso, eu trabalhava com 9 anos, a minha mãe via grande importância. A minha mãe, ela não tinha estudo, ela não tinha preparo, mas ela nasceu com uma cabeça voltada para o futuro. Então a minha mãe, apesar daquela vida paupérrima que levávamos, daquela vida difícil, a minha mãe olhava para mim e dizia: só que você não para de estudar, filha, tá? Você está trabalhando, mas eu vou lá conversar com a tua patroa para que ela encontre um tempinho, você precisa ir para a escola. E eu tenho certeza absoluta de que ela haverá de compreender que você precisa estudar, porque você ainda é uma criança. Nossa, se eu era uma criança. Eu tinha 9 anos de idade. Então a minha mãe não queria que eu parasse de estudar em hipótese alguma. Era uma vida muito sofrida, sim, isso era. Mas a minha mãe, ela ia compensando tudo isso com a sua dedicação e ela vai se revelando uma mãe zelosa e extremamente carinhosa. E todo o amor que faltava por parte do meu pai,
a minha mãe compensava. Quando chegamos ao ano de 1985, o meu irmão, o Reginaldo, esse irmão, eu diria que a figura central, a figura prominente da minha história é o Regi. A família o chama assim carinhosamente Regi e Reginaldo. Então, quando chega o ano de 1985, esse meu irmão, o Reginaldo, que sempre foi antissocial, sempre foi rebelde. Sabe, aquela pessoa que veio para o mundo para se revoltar. Ele era assim, caráter antissocial. Em 85, ele começou a ter um comportamento ainda mais estranho, ou posso até colocar no plural, comportamentos cada vez mais estranhos. Ele começou a dizer para nós, na família, que ele ouvia vozes. Isso em 85. Meu irmão começa a dizer, ele fala, escuto umas vozes, as vozes pedem que eu faça determinada coisa. Eu escuto, umas vozes, umas ordens que eu recebo, entra ora pelo ouvido esquerdo, ora pelo ouvido direito, e essas coisas todas se misturam na minha mente. Meu irmão, ele começa a nos contar de ouvir vozes. E depois, devido a essas vozes, as ordens que ele recebia, ele começa a ter atitudes de sair, por exemplo, pelado na rua, nu na rua. E ele corria atrás das pessoas assim. A minha mãe era uma pessoa simples, como eu disse, porém profundamente amorosa, e ela era evangélica. Então, de acordo com a postura do evangelismo, a minha mãe começa a entender espiritualmente o que estava acontecendo com meu irmão. Ela começa a interpretar que o meu irmão ele era possuído pelo demônio. Era por isso. Era o demônio que estava fazendo aquilo com meu irmão. Então ele escutava as vozes, ele ficava pelado e corria atrás das pessoas. Já o meu pai, vão observando o que é uma família humilde, uma família simples, onde cada um tem sua própria concepção de vida. Meu pai era espírita. Então meu pai dizia, dentro da religião dele, que o que o meu irmão na verdade tinha era encosto. Meu irmão tinha um problema, e o problema para o meu pai era simples, encosto. Meu irmão ficou muito mal, porque à noite ele agora acordava aos gritos, e confesso que eu, pequena, tinha medo, todos tínhamos medo. Eu não conseguia entender, garota ainda, o que é que estava acontecendo com o meu irmão. Eu não queria, por exemplo, mais ir para a escola. Eu não queria, por exemplo, sair mais para trabalhar. Então, eu fiquei um pouco com medo daquela situação toda. Aquilo pesava sobre a minha mente. Meu irmão, do seu lado, falava coisas horrorosas. Ficou agressivo. Até que um dia, a minha mãe parou com aquela coisa só da religião. Foi o conselho de alguém. Foi um toque, foi um conselho de uma pessoa que começou a entender que aquilo não podia ser nem o demônio citado na igreja evangélica da mamãe e nem o encosto citado na fé do meu pai. Aquilo podia ser outra coisa. Então essa pessoa falou, olha, tem um psiquiatra. Eu acho que o caso do seu filho é de psiquiatria. E a minha mãe acabou escutando essa pessoa e levou o meu irmão ao psiquiatra. Lá, depois de exames, foi diagnosticado que o meu irmão tinha esquizofrenia severa. Essas duas palavras juntas não são nada positivas. Esquizofrenia severa. Essas duas palavras juntas determinam que, de fato, a pessoa tem um problema grave. Daí, as coisas só foram piorando daí para frente. Ele fazia parte daquela cidade, daquela comunidade, e ele sumia, ele tinha domínio total de cada palmo daquele chão, daquela cidade. Ele sumia. Às vezes, acontecia dele ficar dias fora de casa. A minha mãe passava dias procurando por ele, por toda parte da cidade. Mas pelo menos agora, não se podia culpar
nem o demônio e nem os encostos. Meu irmão tinha um problema de saúde, de psiquiatria. É importante que eu diga isso, porque quantas pessoas se enganam nesse sentido. Por favor, eu gostaria que vocês ficassem muito atentos a essa parte da minha história. Porque, de repente, tudo que a minha família passou, a sua não precisa passar. Às vezes você fica discutindo, não, eu acho que isso é espiritual, hein? E aí vem um religioso e diz uma coisa. A depender da religião que você segue, o líder religioso dirá outra coisa. Não. Agora sabíamos. O meu irmão, ele tinha problema de psiquiatria. O problema estava na mente, na cabeça do meu irmão. Então ele sumia. E como a cidade que nós morávamos era pequena, até os policiais passaram a conhecer o meu irmão. A polícia. Porque a minha mãe virava e mexia. Imagine, uma pessoa que desaparece de casa 2, 3, 4, 5, 6 dias. E a minha mãe desesperada atrás. Então ela tinha que ir à polícia. Então a minha mãe fica conhecida dos policiais ao tempo em que os policiais passaram a conhecer o nosso endereço. E passaram a conhecer o histórico do meu irmão, até os policiais. E aí, eu quero prestar uma homenagem à polícia militar, diga-se de passagem, que tem pessoas honrosas e importantes. Os policiais passaram a ajudar a minha família. E até a polícia dizia, às vezes em tom de brincadeira, que trabalhava para minha mãe, para a cidade. Era pacata, pequena, tinha menos serviço, vamos dizer assim, para a polícia no local. Naquela época tinha menos serviço. Então a polícia brincava, ó, trabalhamos como chofer, somos motoristas da senhora. Porque atendia muito a minha casa e a minha família. O tempo foi passando e as coisas cada vez piores. Porque a minha mãe adoeceu. Era tanta luta. Meu pai alcoólatra, muita dificuldade. Faltava muitas vezes coisas em casa. Dependia dos filhos para que fossem trabalhar. Eu desde novinha, com 9 anos, trabalhando. E o meu irmão, esquizofrênico severo. Uma doença importante. Aquele trabalho que ele dava. A minha mãe, sozinha, como pessoa lúcida, ajuizada, para lutar por tudo isso. A minha mãe, ela foi sucumbindo, a saúde dela foi reclamando e ela foi adoecendo e até que a minha mãe ficou muito doente. A doença foi se agravando e ela ficou muito doente. Do quê e por quê? Consequência do diabetes. Outro alerta que eu faço aqui nessa minha história. Ô doença terrível é a doença diabética. O diabetes, ele vai minando a pessoa aos poucos. Vai acontecer com a minha mãe. A doença diabetes foi minando a minha mãe aos poucos. E a minha mãe foi ficando cada vez mais doente. Meu irmão já tinha passado por mais de 100 internações. Eu não estou brincando, não. Uma centena de internações. As pessoas não entendiam. Achavam que ele usa droga. Ninguém é assim, desse jeito. Ele deve usar droga e droga pesada. Para entender um pouco da história do meu irmão, é só assistir aquele filme Bicho de 7 Cabeças. Talvez ali esteja de alguma forma retratado o drama da minha família. Retrata, inclusive, detalhes da história do meu próprio irmão. Mas, voltando ao estado de saúde da minha mãe, ela foi ficando magra. A mamãe foi definhando, sequela da diabetes. Ela foi emagrecendo cada vez mais e o meu irmão cada vez entrando mais em crise, sendo internado. É aí que a minha mãe descobriu também que meu pai não era só alcoólatra. Meu pai, ele também era mulherengo. Meu pai tinha uma amante. Eles eram casados, papai e mamãe, há mais de 30 anos. E isso fez com que a minha mãe se entregasse à doença. Ela se entregou de vez. Ela não... Sabe quando a pessoa não está aguentando mais? Era muito problema para a cabeça de uma mulher. Os próprios médicos disseram que a mamãe tinha desistido de viver. Eles detectaram isso na mamãe.
A senhora deve estar sofrendo muito, a senhora está desistindo de viver, a senhora está se entregando à doença. Foi quando, no ano de 1999, mês 2, fevereiro, a minha mãe seria um mês fatídico para ela. Um mês em que a minha mãe iria falecer. Fevereiro de 1999. Porém, antes dela morrer, mamãe ficou 15 dias numa UTI. Meu irmão, nessa época, ele estava internado na cidade de Santa Rita do Passa Quatro. Ele estava no manicômio que tem por lá. Lá existe um hospital especial para as pessoas, entre aspas, loucas. Era isso. Meu irmão estava internado num hospital psiquiátrico. Inclusive, ele veio ver a minha mãe como o último momento, sabe? Quer dizer, veio ver a minha mãe no caixão. O pessoal do hospital teve a dignidade de trazê-lo. Veio de lá um carro especial que trouxe o meu irmão para que ele rendesse à mamãe as últimas homenagens a ela. Ele viu um pouquinho a mamãe e depois o levaram de volta. Meu irmão estava realmente muito mal nessa época. Eu, nesse momento, você vê que tudo na minha vida foi precoce. Eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade, muito cedo, eu tinha 17. Quando a minha mãe viria a falecer, eu tinha 17 anos naquele instante, naquele momento. E já casada. Olha como tudo foi precoce na minha vida. Eu acho que hoje eu entendo no fundo, porque que eu casei tão cedo. Era tanta dor, sabe? Era tanto sofrimento. Hoje eu entendo que eu buscava, quem sabe, naquele casamento um pouco mais de paz, um pouco mais de tranquilidade. O casamento, para mim, não há como eu negar. Ele foi uma espécie de fuga. 17 anos. Apareceu uma pessoa que gostava de mim, que me queria bem. Quem sabe eu pudesse ter uma vida mais tranquila a partir dali. No início do casamento foi muito complicado. Eu tinha só 17 anos, mas com o tempo eu fui me ajeitando daqui, meu marido foi se ajeitando de lá. Resultado, no meu casamento acabei tendo 3 filhos. Mas, voltando para o dia da morte da minha mãe. Quando a minha mãe faleceu, a essas alturas, eu já estava casada e já era mãe também. Inclusive de 2 filhos. O meu caçula, ele nasceu depois que ela faleceu. Foi assim. Eu já tinha definido a minha família no falecimento da minha mãe. Só que, no momento em que a minha mãe morreu, é que a minha vida vai passar por toda a transformação. A minha mãe estava internada na UTI, os órgãos já estavam parando um a um, ela estava muito inchada e entrou naquilo que os médicos chamam de sofrimento absoluto, sofrimento total do corpo. Os médicos, inclusive, eles não entendiam por que a minha mãe não conseguia morrer. Aqui, uma parte extremamente sobrenatural da minha história. A minha mãe não conseguia morrer. Os órgãos, cada um ia paralisando. Isso refletia no corpo da minha mãe. O corpo dela inchado. Ela estava sofrendo demais, mas ela não conseguia morrer. Eu creio, disso eu jamais terei provas, eu creio até que, sei lá, talvez nada mais se fizesse para que mamãe se mantivesse viva. Mas viva ela estava. Os médicos não entendiam por que ela não conseguia partir. Mas um médico, você vê o que é a vida e a sensibilidade das pessoas. E aí, eu que já falei aqui de ciência na descoberta da doença do meu irmão, eu volto a associar a doença, sensibilidade com o espiritual. Um médico, ele já havia se tornado um amigo nosso.
Inclusive, esse médico cuidou da minha mãe durante o tempo todo em que ela esteve internada, e mamãe esteve internada várias vezes. Sabe aquele médico que ele vai além do médico, ele vai além da medicina. Ele era um ser especial, iluminado. Ele cuidou da minha mãe, inclusive, durante um período sem cobrar absolutamente nada. Ele era um médico diferente. A esse médico eu serei eternamente grata. Toda a minha gratidão para ele. Esse médico, ele disse que nós não tínhamos que pensar o que estava segurando a minha mãe, porque a mamãe não conseguia partir. Nesse momento, eu estava morando na cidade de Ibaté. Ibaté, interior de São Paulo, ali pertinho de Araraquara. Ali eu morava antes de casar, mas na época eu morava em Campinas. Então eu voltei lá para a casa da minha mãe. Naquele dia, à noite, eu fiquei pensando que eu segurava a minha mãe porque ela não conseguia partir. Eu segurava. Eu prendia a minha mãe. Foi como um clarão na minha mente. E depois desse clarão na minha mente, uma voz claramente disse a mim: você é mãe. Escuta, hoje você é mãe. Você deixaria algum dos seus filhos para trás? Era uma pergunta. Você deixaria um dos seus filhos sozinho para trás, sabendo que não tem ninguém que vai cuidar dele? Você não iria conseguir. Você está me entendendo? Célia, você é mãe agora. Pergunto-lhe, você seria capaz de deixar um dos seus filhos sozinho? Consciente de que ninguém iria cuidar dele? Foi aí que a ficha caiu. Foi aí que eu entendi que o meu irmão que tem aquele problema psiquiátrico seríssimo, esquizofrenia severa, era ele a grande preocupação da minha mãe. Ele precisava muito de mim. E aí eu não vi a hora que amanhecesse o dia para eu ir até a UTI. Eu precisava falar com a minha mãe. Eu entendi o que a voz estava me falando. A voz foi clara e a ficha caiu para mim. A minha mãe estava esperando que eu dissesse o que eu tinha para dizer para ela, para que ela pudesse morrer em paz. Então eu fui para a UTI. Cheguei na UTI, a mamãe, ela estava, de acordo com as enfermeiras, incomunicável. Mas eu dei um jeito de me aproximar. Eu acabei colocando a minha mão sobre a mãozinha dela. E dentro do que era possível uma comunicação, eu fiz uma tentativa. Mãe, se a senhora estiver me escutando, pisca os olhos. E como resposta, ela deu 3 piscadas com os olhos. Então ela estava me ouvindo. Deu para entender? Mamãe, se a senhora estiver me ouvindo, pisca os olhos. E ela piscou 3 vezes os olhos. Ela estava entubada, numa UTI, entre a vida e a morte, muito mais para a morte do que para a vida. Aí eu falei para ela, animada com a resposta: mãe, eu sei o que se passa com a senhora. A senhora está preocupada com o Regi. Não é isso, mãe. A preocupação da senhora é o Reginaldo. Não é isso? Se for isso, pisca os olhos novamente. E de novo ela piscou os olhos 3 vezes. E dos olhos escorreram lágrimas, num sinal de que ela estava emocionada, ela estava chorando. Aí foi um momento mais difícil para mim como filha, mas eu tinha que tomar aquela atitude.
eu tinha que ter aquela grandeza, aquela atitude. Eu falei para ela: mãe, olha, a senhora pode partir em paz, mãe. Eu vou cuidar do meu irmão. Eu vou fazer uma promessa para a senhora. O Reginaldo Regi, ele não vai ficar sozinho. Eu vou cuidar dele. Vá em paz, mamãe. Vá em paz. A senhora pode descansar, que eu dou a minha palavra para a senhora. Eu vou cuidar, eu vou cuidar do Regi. A senhora confia em mim, mamãe? Se confiar, pisca os olhos. E ela piscou os olhos 3 vezes, respondendo a minha pergunta. Tipo, eu confio em você. Ela piscou os olhos 3 vezes. Eu nunca senti uma dor que fosse tão fundo, que calasse tão fundo. Foi uma dor muito forte, como se eu estivesse rasgando a minha própria alma, pedindo para uma pessoa que eu tanto amava para ela ir embora. Mas era o que tinha que ser feito. A minha mãe tinha nesse momento apenas 54 anos. Era nova de tudo, tinha uma vida ainda pela frente. Mas a verdade é que a missão dela havia terminado. E eu, naquele momento, estava assumindo uma responsabilidade para mim. Eu disse para ela, minha mãe: eu sei que a senhora vai partir. Eu não vou nunca mais ver a senhora. Nunca mais. E eu preciso agora sair de Ibaté, voltar para Campinas. E vou fazer isso hoje. A senhora pode ter certeza, farei isso hoje. E quero dizer para a senhora que eu te amo, mãe. Te amo muito. E prometo, eu vou cuidar do meu irmão. Eu, pessoalmente. Voltarei para Campinas, especialmente para cuidar do meu irmão. E foi neste exato instante que eu olhei para ela, minha mãe, e ela deu um último suspiro. Os sinais vitais naqueles aparelhos da UTI zeraram. Eu nem sei como eu consegui sair dali. Eu não me importei com quem estava ali por perto, mas eu saí dali chorando e até gritei naqueles corredores da Santa Casa, porque eu sentia minha alma sendo dilacerada, rasgada. A família teve que viver a partir dali aquele momento delicado, difícil, do luto, mas tudo foi feito com muita dignidade por todos. Eu fiquei ao lado do caixão da mamãe o tempo inteiro. O velório lotou. Ela era extremamente querida, muito querida, minha mãe, sempre auxiliando, ajudando as pessoas, nunca atrapalhou a vida de ninguém, ao contrário, só facilitava tudo para todo mundo, mesmo com seus problemas, que eu já citei aqui, não eram poucos e vocês estão testemunhando que não eram, mas mesmo assim, ela lutou demais. Mamãe, no caixão, ela estava deformada, coitada, inchada. Mas eu só me lembrava dela linda como ela era. Lindos olhos verdes azulados. Então, mamãe sepultada, eu havia prometido a ela a volta para Campinas. Fiquei em Campinas, morando em Campinas. Meu pai, uma vez que ficou viúvo, ele saiu de casa de vez. A gente entendia que ao sair de casa ele foi morar com a amante, mas isso não ficava muito claro para ninguém, a gente não tinha nenhuma certeza. Eu só sei que ele não queria mais morar com os meus irmãos, até que mais uma notícia de infortúnio. Uma vizinha ligou dizendo que papai
havia cortado os próprios pulsos e se dado uma facada no peito. Naquela hora eu tive que arrumar as minhas coisas, dos meus filhos. O meu caçula estava já com 8 meses e eu disse para o meu ex-marido, porque depois eu também me separei dele: olha, eu preciso cumprir o que eu prometi para minha mãe. Se você quiser vir comigo, venha. Se não quiser, eu preciso cumprir o que eu prometi no leito de morte da minha mãe. Eu vou me dedicar a cuidar do meu irmão. E o meu irmão não é uma pessoa simples. Ele é uma pessoa doente. Meu irmão tem esquizofrenia severa. Eu sei que essa é uma missão minha, não é sua. Você só vai me acompanhar se você quiser. Mas a decisão está tomada, até porque eu prometi isso à minha mãe. Na época, meu marido concordou, ele veio comigo. Ele foi comigo. Quando eu cheguei na casa que era da minha mãe, onde morava meu pai, a minha mãe, quando eu cheguei na casa, nossa, eu encontrei um cenário de terror. A casa estava toda suja e cheia de sangue devido àquela loucura que meu pai havia feito. Mas eu precisava cumprir o que eu tinha prometido à minha mãe. Fui atrás do meu irmão. A promessa que eu havia feito para minha mãe era: vou cuidar do Regi, vou cuidar do Reginaldo. Eu sabia que o hospital em Santa Rita do Passa Quatro, embora fosse um hospital até bom, mas não é igual. Não, nada é igual ao seio de uma família. Eu fui atrás do meu irmão. Ele estava acabado. Meu irmão estava muito magro, praticamente um esqueleto humano. Crise absoluta, porque ele vivia sob os efeitos daqueles medicamentos fortíssimos. E eu sabia que o hospital não fizera aquilo à toa. Então, para mim, foram dias de luta terríveis. Para que você tenha uma ideia, você que está ouvindo a minha carta, a minha história, eu tinha que me trancar no quarto. Lá na casa que era da mamãe, eu trouxe meu irmão para ali, para morar com ele ali. Às vezes eu tinha que me trancar no quarto, fazer xixi em um pinico, porque eu tinha medo de sair e meu irmão entrar e fazer alguma maldade para os meus filhos. Por quê? Porque ele tinha, repito, uma doença terrível chamada esquizofrenia severa. E ele estava numa fase de agressividade. Meu ex-marido arrumou um emprego e ele deu sorte do ponto de vista dele, porque ele arrumou um serviço, um trabalho, onde ele tinha que viajar muito. Então, o meu marido não queria aquela proximidade. Lógico, a missão não era dele. Veja, eu não condeno aqui o meu marido, a missão não era dele. A missão era minha. Eu acabei encarando aquilo como uma missão, cuidar do meu irmão. Então, o meu ex-marido arrumou aquele emprego, começou a viajar e começa a haver uma distância entre mim e o meu marido. Já o meu irmão, eu era única. Eu era a única dos irmãos que tinha o respeito dele. Eu ficava brava com ele. Eu olhava nos olhos dele. Eu sabia que aquele poder de persuasão que eu possuía sobre o meu irmão não era uma coisa que se explicasse. Não era uma coisa terrena. Aquilo sim era espiritual. Eu falava com o meu irmão e ele, mesmo em crise, mesmo agressivo, eu falava com ele: Regi, sou eu. Célia, sua irmã, falando com você. Você precisa me ouvir. Você precisa me respeitar. E ele silenciava. Ele me respeitava. Não sei, mas parecia que ele tinha medo de mim, o que ninguém conseguia explicar devido à doença dele. Mas ele parecia, porque você sabe que o medo às vezes está atrelado também ao respeito. Não sei explicar o que ele sentia. Mas eu me lembro que eu de novo corri atrás por uma internação diferente para o meu irmão. Ele estava numa crise e eu precisava interná-lo.
como eu estava agora naquela casa e perto de mais recursos, Campinas, eu consegui uma clínica, onde ele ficou por 15 dias. Quando ele voltou da clínica, meu Deus, ele voltou ainda pior. As pessoas me criticavam, dizendo, olha, você... desculpa, Célia, desculpa, mas você está colocando em risco a sua própria vida, mas até aí... Você é maior de idade, você sabe o que está fazendo, mas você está colocando em risco a vida dos seus próprios filhos. Mas eu pensava dentro de mim, Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, me colocou aqui e vai mudar essa realidade. Vai mudar essa realidade do meu irmão, a minha também, e nada de ruim vai me acontecer. Foi quando chegou na cidade uma nova psiquiatra, uma médica. Ela me chamou para uma conversa e disse que ela estava fazendo um tratamento experimental. Medicamentos que ainda não estavam à venda no comércio, na farmácia. Mas se eu quisesse, aquela psiquiatra, ela iria experimentar esses medicamentos também com o meu irmão, que era um caso extremo. Mas eu teria que assinar um documento, uma autorização, porque o meu irmão ia fazer parte dos pacientes em teste. Então aquilo eu precisava assinar. Olha, Paulinho, eu não tinha alternativa, sabe? O meu desespero, ele era tamanho e tão grande, e a minha fé também, que eu não pensei duas vezes. Onde assina, doutora? Onde assina o papel? E ela disse, aqui, se assina aqui. Eu vou começar a dar um medicamento para ele. Você vai fazer isso em casa. Ele vai tomar 4 ml. Vamos começar. Depois a gente vai aumentar. Quando ele se estabilizar, e ele vai se estabilizar, a gente vai entender se o tratamento está dando certo ou não. Faz assim. Começa com 1 ml durante 3 meses. Depois dos 3 meses, aumentamos para 2 ml do medicamento teste. E depois, mais 3 meses se passaram, 3 ml. E finalmente, o quadro dele se estabiliza quando nós usávamos 4 ml. Meu irmão havia se transformado, era outra pessoa. Com o medicamento da psiquiatra, ele estava extremamente mais calmo. E tanto que eu resolvi fazer uma coisa, porque ele cobrava isso. Puxa, ele falava agora comigo, ele tinha essa condição. Célia, eu não estudei, eu tenho uma vontade tão grande de estudar. Eu também, eu já disse a você que está ouvindo a minha carta, que apesar de eu ter começado a trabalhar aos 9 anos de idade, a minha mãe exigia de mim que eu estudasse. Só que eu tive que parar, eu casei com 17 anos. Então eu terminei o famoso colegial e parei. E o meu irmão estava cobrando, ele queria estudar. Eu falei, só tem um jeito. Eu vou matricular o meu irmão e vou me matricular, embora eu já tivesse formada. Então eu entrei com meu irmão na escola de novo. Prestem atenção. Olha o que a gente faz por amor. Eu matriculei o meu irmão e me matriculei. Meu irmão precisava terminar o ensino médio. Esse, inclusive, era o sonho da minha mãe, que ele voltasse a estudar. Já disse, a mamãe era extremamente preocupada com os estudos dos filhos. E para ele, o meu irmão não ir para aquela escola sozinho, era perigoso. Eu voltei para a escola com ele. Me matriculei na mesma sala. Não, eu já tinha me formado naquilo, sim. Eu já tinha me formado, eu já tinha feito o meu 1º e 2º graus. Mas agora eu ficava na sala, assim, fingindo que eu era uma aluna, para que ele se sentisse seguro, para que o Regi se sentisse seguro. E para que os outros alunos também não viessem tirar nenhum barato com a cara dele, estranhando ou maltratando, porque ele sabendo que eu era irmã, eu estava ali presente, sabiam que eu estava ali para tomar conta dele. Foi 1 ano e meio, 1 ano e meio que eu voltei para os bancos da escola. Fui estudar com meu irmão.
E ele conseguiu. Ele terminou o supletivo dele na conclusão do estudo médio. Foi uma honra maravilhosa vê-lo recebendo o diploma. Eu também comecei a fazer com meu irmão um trabalho de socialização, porque como ele cresceu numa família complicada, problemática, sem estrutura, ele não sabia nada, não tinha noção do que era fazer parte de uma sociedade. E agora, sendo o meu filho mais velho, já com 10 anos, ele tinha 10 anos, eu coloquei o meu irmão para auxiliar o meu filho nos problemas escolares. Ele tinha 10 anos, então as lições, os problemas escolares dos meus filhos, e o meu irmão agora que resolvia, cuidava das crianças. Sim, eu sempre por perto, mas ele cuidava das crianças. Ele cuidava e eu percebi que aquilo dava uma felicidade para o meu irmão. Vi que as coisas iam mudando aos poucos. Meu irmão nunca mais teve crise. Lógico que ele ainda tinha que tomar os medicamentos da doutora, da psiquiatra, os tais medicamentos experimentais, nossa, eram tudo na vida dele. Foi assim que meu irmão se interessou pelo inglês. Se interessou pelo inglês e começou a fazer um curso sozinho. Ele é autodidata em inglês fluente. O meu irmão domina a língua inglesa, fala inglês. Isso tudo depois que a cabeça melhorou e se abriu para os estudos. Incrível como esse meu irmão, ele é inteligente. Estava sempre escrevendo nos seus cadernos, desenhando a cada dia que se passava. Eu olhava para o meu irmão e entendia que ele era um próprio milagre da vida. Um milagre. Não havia outra expressão que eu pudesse usar com um rege. Meu irmão era um milagre. Ele conseguiu se aposentar devido à esquizofrenia. Eu permito que ele tome conta do seu próprio dinheiro para que ele tenha responsabilidade. Os meus filhos hoje já são adultos, formados. Meu casamento acabou. Não, o meu marido, ele não conseguiu carregar essa cruz junto comigo. Não era para ele. Eu não acuso o meu marido, de jeito nenhum. Quando ele arrumou aquele trabalho que eu citei para vocês, que ele tinha que viajar bastante, aquilo foi tudo que ele pedia para Deus. Ele foi se afastando, até o dia que ele resolveu sair de casa de vez. Ele não suportou, e nem era para suportar, porque aquela cruz era minha, só minha. Eu havia feito uma promessa no leito de morte da minha mãe. Meu irmão era da minha responsabilidade. A única coisa que eu lamento com relação ao meu ex-marido é a distância que ele mantém dos filhos. Não consigo entender, porque existe ex-marido, mas não existe ex-pai. Ele era um bom pai. Às vezes eu não entendo o porquê que ele agiu assim, se distanciou dos filhos dessa forma, dessa maneira. Hoje eu sou avó. Eu sou avó de 2 lindas meninas. E ele, o meu ex-marido, nem sequer ligou para saber pelos irmãos dele que ele é avô. Mas não desejo nenhum mal para ele. Ao contrário, que ele se encontre e que ele seja feliz. Onde eu moro? Na mesma casa. Mas como assim a mesma casa? Moro na mesma casa onde a minha mãe morava com meu pai. Na mesma casa. Meu pai, apesar de ter tentado contra a sua própria vida, lembra que eu falei que ele fez aquilo contra o pulso, contra o seu peito? Não, ele não faleceu. Papai permaneceu vivo. Depois de um período, ele voltou a morar aqui. A casa pertencia a ele. Só que havia se transformado num lar de novo, porque eu havia voltado para cá. Então eu digo que ele voltou a morar comigo. A mulher que ele tinha antes, a amante, ficou doente também. Também não há culpa, viu? Eu acho que a responsabilidade é muito mais do meu pai do que da amante. Ela adoeceu, ficou doente. Eu até incentivei
que meu pai ajudasse a cuidar dela. Meu pai ainda vive. Eu cuido do meu pai. Não é fácil. Meus irmãos não conseguem perdoar meu pai. Não, eles não conseguem perdoar o que meu pai fez com a minha mãe, o sofrimento que ele causou para cada um dos meus irmãos. Eles não conseguem perdoar. Mas eu consegui superar. Eu consegui perdoar. Sabe, Paulinho, é difícil eu conseguir manter um relacionamento daqui para frente. Agora, eu digo, eu e um homem. Por quê? Porque um homem vai querer uma mulher que tenha exclusividade com ele. E eu não sou assim. A minha missão é outra. Foi de dedicação ao meu irmão, conforme prometi para minha mãe. E agora sobrou meu pai para mim. Porque eu tenho que cuidar dele. Cuido dele e do meu irmão como filho. Atualmente eu estou num relacionamento. Não estou sozinha, não. Só que esse relacionamento é assim, sabe? É um namoro. Porque se eu trouxer a pessoa para morar aqui em casa, ela não vai conseguir compreender tudo que eu faço pelo meu irmão e pelo meu pai. Nunca que essa pessoa vai conseguir me assumir como esposa, como uma mulher. Então eu vou levando a minha vida também no campo amoroso como dá. Chego assim à parte final da minha história. Mas antes até de terminá-la, eu sei que a minha história ficou longa porque tem muitos detalhes. Mas, sincera e honestamente, eu vejo que a minha história contém uma lição de vida. Uma lição de vida. Verdade. Não desistir nunca das pessoas que você ama. Eu acho que é a principal lição. Não desista da sua família. Não desista de um ente querido seu. Quantas vezes eu vejo famílias que enfrentam um filho com vício, uma filha com vício, um pai com vício, e acaba menosprezando, deixando a pessoa de lado, porque tem uma hora que a pessoa não suporta mais sofrer. Tem uma hora que a pessoa não suporta, e aí acaba isolando essa pessoa. Não o faça, não desista, porque ser humano é um bichinho complexo, com certeza é, mas tem jeito, tem solução. A única coisa que de fato o ser humano enfrenta e que não tem solução é a morte. Eu não desisti do meu irmão. Eu cumpri com a minha promessa para minha mãe. Meu pai mudou muito. Quem conhece o meu pai hoje, mas não acredita de jeito nenhum no homem que ele foi no passado. Mas isso já é uma outra história. Quem sabe depois eu volto para contar. Mas veja que coisa, como Deus abençoa. Quando eu voltei, observem bem as coisas. Quando eu voltei para ir para a escola com meu irmão, quando eu voltei para me matricular, para que o meu irmão fizesse o supletivo do ensino médio, ali foi que eu retomei o meu gosto pelos estudos. Foi ali, ajudando o meu irmão, sabe, tendo aulas de novo, aulas que eu não precisava, porque já estava formada naquilo, sim, ensino médio, eu já tinha concluído tudo. Então eu não precisava. Mas o que eu precisava naquele momento? Qual era o meu problema naquele instante? Eu precisava ganhar gosto por estudar de novo. Então foi aí que eu resolvi prestar exame vestibular. E aí vieram as formações da minha vida. Com tudo isso que eu disse a vocês, eu, Célia, me formei pedagoga e recentemente também bacharel em farmácia. Portanto, também sou farmacêutica. Eu tenho duas profissões, pedagoga e farmacêutica. Por quê? Porque um dia eu resolvi ajudar o meu irmão a se matricular numa escola. E devido à doença dele, eu não podia deixá-lo ir sozinho. Eu tive que voltar para a carteira escolar. E ali eu ganhei de novo o gosto de estudar.
e me lembrei da promessa que eu havia feito à minha mãe. E assim acabei com 2 formações. No frigir de todos esses ovos, deu uma omelete deliciosa, saborosa. Por isso eu ainda consigo sorrir, eu ainda sou feliz. Na verdade, a felicidade é isso. É a composição e soma de momentos felizes. Se você gostou da minha história, curta, manda aí o teu joinha. Aproveita e se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa. E se sobrar gentileza, mande um valeu demais pro Paulinho Boa Pessoa. Afinal, ele bem que merece.